Bom, nós começamos dizendo que o Chico Xavier, quem não gostaria de saber como é que é esse mundo espiritual, né? Então, nós vamos partir do Chico, né? Que é uma referência importante, até porque, com certeza, é o maior dos médiuns que nós já tivemos aqui entre nós, né? E que deixou-nos aí um legado extraordinário, onde, aliás, nós nos baseamos para trazer algumas informações. Existem alguns livros lá da década de 90 que, na realidade, foram referendados pelo Chico, comentados pelo Chico no próprio contexto dos mesmos, né? O primeiro é Cidade no Além, da dona Igorina Cunha, que desencarnou acho que uns 2 anos atrás, que era sobrinha de Eurípides Barçanufo, e que, na realidade, desdobrou-se e foi ao plano espiritual levada por um benfeitor, e lá ela visualizou muita coisa da cidade, da colônia chamada Nosso Lar. E essa informação chegou ao Chico, o Chico pediu para ver os desenhos que ela fez em cima disso, desenhos, aliás, muito simples, e, na verdade, esses desenhos no futuro, né, que já para nós é passado, deram origem àquelas imagens extraordinárias criadas com Photoshop, que foram apresentadas no filme Nosso Lar, não é? Mas, uns 2 anos depois, a dona Igorina surgiu com outro livro, chamado Imagens no Além, prefaciado esse pelo Lúcius. O Lúcius, que, na realidade, Chico Xavier disse que não era outro senão Camille Flammarion, o grande astrônomo e conterrâneo de Kardec, contemporâneo de Kardec, melhor dizendo, né? E que trouxe-nos aí mais de 80 livros, o Camille Flammarion. E o Lúcius faz o prefácio ali do livro, né? E nesse segundo livro, Chico vai fazer uma analogia bastante interessante. Ele diz que se nós cortarmos ao meio uma cebola, isso nos dará essa visão de uma esfera dentro da outra, porque, segundo a informação que ele nos passa, realmente o planeta Terra, do centro para fora, é circundado por estruturas divididas em esferas, planos, subplanos, subplanos dos subplanos, e nós vamos mostrar um pouquinho mais ou menos como é que é isso. O Chico, num outro momento da sua existência, disse que ele via um mundo dentro do outro, não é? E o Emmanuel, lá naquele extraordinário livro O Consolador, de 1939, ele fala assim que os dois planos, o visível e o invisível, se interligam no mundo, não sendo o imaterial percebido pelo fato do sensório do encarnado, de modo geral, estar habilitado somente a certas percepções, aos 5 sentidos, né? E, na realidade, o Allan Kardec, ele disse algumas coisas importantes, por exemplo, pela mediunidade efetiva, consciente e facultativa, que se chegou a constatar a existência do mundo invisível. O médium fez pelo mundo invisível o mesmo que o microscópio pelo mundo dos infinitamente pequenos. Isso não será encontrado nas obras básicas, mas sim na Revista Espírita, que é um conteúdo fantástico, são 12 anos de trabalho de Kardec, de 1858 a 1869, e que apresenta ali um monte de coisas que depois seriam reaproveitadas nas obras conhecidas como as obras básicas. Inclusive, o capítulo 18 do livro A Gênese, ele é o resultado de 2 mensagens que chegaram às mãos de Kardec em abril de 1866, o que deu origem a um número especial, praticamente, da Revista Espírita, em outubro de 1866, onde a espiritualidade fazia uma previsão, um prognóstico do futuro. Mensagem essa que está na íntegra, reproduzida ao final do livro, ou melhor, ao final do diário de Kardec, que está no livro Obras Póstumas. E o Kardec, para nos tranquilizar, né, porque muita gente se acostumou e carrega assim a cisma em relação à morte, diz o seguinte: para libertar-se do temor da morte é preciso poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dela uma ideia tão exata quanto possível. No livro Os Mensageiros, nosso amigo André Luiz, nosso grande referencial, ele ouve do Aniceto, que é o instrutor espiritual que ele vai nos apresentar nesse livro, que é o segundo da série que ele construiu, que o olho humano possui variadas limitações que, associadas à subutilização do cérebro, o impedem de enxergar imagens fora da terceira dimensão, bem como cores além do espectro de vibrações do infravermelho e do ultravioleta, necessitando da analogia
para entender a realidade que o cerca. A incapacidade de abstrair ainda nos isola da realidade apenas compreendida pela analogia. E Chico Xavier, mais à frente, em 1976, disse o seguinte, que nosso lar situa-se sobre o norte do Rio de Janeiro. As regiões descritas no livro E a Vida Continua, de 1969, que é o último que o André Luiz escreveu, em forma de reportagem ou de romance, sobre o lado norte da cidade de Santos. E quais os aparelhos que os registram? A lente humana, diz Chico, é o olho humano ampliado. Bom, na realidade, a ideia de mundo espiritual estruturado não é recente, né? Nós fomos vasculhar a história. A primeira assim, imagem que nós temos, ela vem de uma escola religiosa que talvez tenha alcançado o seu ápice justamente uns 1.200, 2.000 anos antes de Jesus aparecer na história da humanidade, né? E ela surge justamente na Índia, né? E os nossos irmãos hindus construíram uma proposta religiosa chamada hinduísmo, e que, na verdade, é o resultado, é uma síntese também, uma coletânea, vamos dizer assim, é uma proposta sincrética que junta um monte de outras informações, as principais das quais do livros dos Vedas, que é uma civilização ainda anterior, né? Então, segundo os nossos irmãos hindus dizem, o plano astral não é um país, não é um lugar. Suas dimensões não são as do espaço, porém as da vibração. História de vibração, no livro E a Vida Continua, 1969, o André Luiz vai dizer a mesma coisa, não é? Aliás, é o momento em que a nossa ciência consegue confirmar que a energia associada à vibração é que acaba provocando assim as grandes formas perceptíveis ou não, no plano visível ou no plano invisível. Os nossos irmãos hindus também dizem que os planos de vida são diferentes graus de energia vibratória, mas não de matéria, visto que a matéria é uma forma baixa de vibração, ou seja, nós aqui, densos como somos, na realidade somos uma forma de vibração muito quase imperceptível dessa tal de energia. E uma das propostas da filosofia yogi, que faz parte lá da concentração de informações do hinduísmo, diz que é o seguinte, a geografia do plano espiritual ou do plano astral, segundo eles dizem, compreende, segundo eles dizem, a existência de 7 planos e 7 subplanos nessa realidade imperceptível. A grande lei da atração opera com absoluta precisão e uniformidade e não comete erros. E nós vamos ver no século XX, através de Chico principalmente, e outros médiuns da Europa, que na realidade isso é fundamentado, né? A realidade do mundo espiritual, ela concentra como o vale, vamos dizer, o vale dos suicidas. São muitos vales dessa forma, e na realidade ela concentra criaturas que vibram numa única forma, e que na realidade estão agrupadas, constituindo aquelas paisagens e aqueles cenários descritos no livro do mesmo porte, né? No lado ocidental da Terra, aqui na região da Europa, porque nós falamos lá da história da Ásia, né, da informação da Ásia, nós vamos a primeira informação que nós temos a respeito dessas estruturas diferenciadas no plano invisível, nos bastidores da invisibilidade, ela vem através dos celtas. E o nosso Allan Kardec, na Revista Espírita que citamos agora há pouco, em 1858, faz um estudo muito interessante mostrando como os celtas, que viveram entre 2.000 anos antes de Cristo até mais ou menos o século XVII, né? E eles espalhavam-se por toda a Europa, né? Ali entre os celtas surgiram as druidas, né? Porque as druidas, a gente falou os druidas, mas são as druidas, que elas eram sacerdotisas, né? Isso é informação que vem das escolas esotéricas, né? E segundo as informações lá dos nossos irmãos celtas, que o Kardec trata e desenvolve e aborda, e analisa no livro A Revista Espírita, haviam 3 círculos superpostos, constituindo o mundo invisível àquilo que nós percebemos na Terra. Seria o primeiro Anunf, que é o chamado círculo infernal, o Abred, que é o círculo das grandes reencarnações, e Gwynvid, que é o círculo divino ou dos bem-aventurados.
Eles racionalizaram isso, certamente em função de conhecimentos e aprendizados, nessas três estruturas. Pouco depois, né, veio Jesus. E Jesus não tocou nesse assunto, mas a João, lá no capítulo 14, se não me falha a memória do Evangelho, ele, quando vai, de uma certa forma, tranquilizar os seus seguidores, porque ele está dizendo, é uma noite que precede praticamente a sua prisão, né? E ele vai tranquilizando eles quando eles ficam meio que assim, preocupados, porque Jesus disse que a sua hora estava chegando e ele, embora ia preparar-lhes o lugar, ele vai fazer uma afirmação que as pessoas não deviam crer em Deus, aliás, elas deviam crer em Deus e crer nele também, porque há muitas moradas na casa de nosso Pai. Evidentemente, nossos irmãos, talvez muitos de nós, não conseguiram entender direito aquilo, né? Foi necessário o surgimento do Espiritismo e toda essa confusão e, na realidade, melhor, essa profusão de informações que se multiplicaram ao redor da humanidade, né? Principalmente na Europa, na América, e trouxeram, assim, muitos conteúdos, né? E, na realidade, hoje nós sabemos que essas muitas moradas não são necessariamente aquelas que estão somadas aí aos trilhões em forma de planetas, estrelas, satélites, que se espalham não só pela Via Láctea, mas por todas as outras estruturas do cosmos, né? Mas aí o tempo passou, nós chegamos ao final do primeiro milênio, né, e encontramos na Itália um cara que foi uma espécie de André Luiz da época, um cara chamado Dante Alighieri. O Dante, na realidade, ele se assim apaixonou por uma jovem que acabou morrendo precocemente e, levado pela sua ansiedade de encontrá-la, ele vai vivenciar algumas experiências extremamente interessantes e, graças às influências da escola religiosa dominante, foram interpretados apenas como literatura, né? Mas o Chico Xavier disse que esse cara frequentou as favelas do mundo espiritual, né? E ele, na realidade, vai construir um livro inicialmente chamado A Comédia, ou Comédia, que depois seria rebatizado como Divina Comédia, né? É um poema em três partes, cada um deles tem 33 cantos, 100 cantos no total, com três versos cada um, 10 sílabas poéticas de forma alternada. E ele vai aproveitar a imagem dessa escola religiosa dominante que vai falar-nos a respeito do inferno, do purgatório e do paraíso. Lembrando que Kardec, no livro Céu e Inferno, vai nos explicar que antigamente, lá no passado mais longínquo, só existia o inferno e o paraíso. E para dar uma contemporizada, eles acabaram criando, intercalando a ideia do purgatório, né? E o nosso amigo Dante, ele vai dizer o seguinte: cada esfera dessas três divide-se em 9 círculos, perfazendo 27 níveis, obedecendo a uma ordem progressiva conforme o estado de cada habitante, o que significa que é conforme a condição espiritual daquelas criaturas que ali estão confinadas, né? A comédia, o Dante coloca-se na primeira pessoa, porque ele vai percorrendo cada um desses diferentes níveis à procura de Beatriz, e ele é guiado pelo Virgílio, que é um poeta pagão, autor de um livro chamado Eneida, e atravessa o famoso e mitológico rio Estígios, né, que é muito conhecido na mitologia, no barco de Caronte, e é levado a conhecer o inferno, onde depara-se com pecadores que são castigados em ordem progressiva, de acordo com o pecado cometido. O purgatório é o local de purificação penosa de pessoas que pagam penitência devido às suas quedas morais. E o paraíso é onde ele vai finalmente encontrar Beatriz, né? E, na realidade, ela substitui o Virgílio e vai mostrar para ele as instalações, vamos dizer assim, do paraíso, né? É interessante, não sei quem viu, quem não viu, veja, porque é um filme fantástico que recria, assim, dentro da concepção norte-americana, a ideia dessa realidade espiritual subjacente à nossa realidade mais densa, né? É o livro Amor Além da Vida. Nós vamos ver lá o Robin Williams, que infelizmente depois preferiu suicidar, né? E ele, na realidade, é guiado pelo seu filho, que ele não sabe que é, justamente através desse estígios,
e na Barca de Caronte, junto com um ex-professor de faculdade dele, que ele admirava bastante, né? Bom, os anos rolaram sobre os anos, e aí veio um cara super dotado, chamado Emanuel Swedenborg. O Swedenborg era um engenheiro, era autoridade em metalurgia, sabia muito, ele era sueco e, na verdade, muda-se para a Inglaterra. E na Inglaterra ele tem uma primeira experiência assim fantástica. Ele um dia estava jantando no restaurante e ele vê na realidade, um incêndio que está se desenvolvendo na cidade de Estocolmo. E ele vê a própria casa pegando fogo. Não tinha televisão, não tinha os recursos, e ele está vendo através da sua mediunidade extraordinária. O grande erro do Emanuel Swedenborg foi, na realidade, supor que ele podia ser o autor de uma escola religiosa nova. E ele criou uma escola chamada é, Nova, Nova Jerusalém, se não me falha a memória, que inclusive aqui no interior de Minas tem uma única remanescente, né? Ele vai escrever alguns livros e ele vai nos dar informações, porque a partir desse episódio ele vai começar em estado de vigília, como nós estamos aqui agora, ver a realidade do plano invisível. E, segundo ele apresenta nas visualizações que tem, o universo se compõe de esferas diferentes, com vários graus de luminosidade e felicidade, esferas que nos servirão de morada depois da morte na Terra, de acordo com as condições espirituais que tenhamos alcançado. Nesses mundos seremos julgados automaticamente, olha, a consciência funcionando, por uma lei espiritual segundo o que houvermos realizado na Terra. Segundo ele vê, segundo Emanuel Swedenborg vê, há casas, templos, clubes e palácios nessas esferas, e os seres que neles habitam recebem os recém-chegados que, após um período de repouso, recobram a consciência do seu novo estado. Eu disse há pouco que o Emanuel Swedenborg confundiu um pouquinho a história, porque ele se colocou na posição de um protagonista, quando ele, na verdade, era mero personagem, né? Era médium, e achou que estava realmente criando uma nova realidade de conhecimentos. E ele vai dar seu testemunho na revista Espírita, confessando o seu lamentável erro. Segundo Emmanuel viu naquelas experiências extraordinárias, nesse mundo que nos aguarda no futuro, há arquitetos mecânicos, flores e frutos, bordados, música, literatura, ciência, escolas e uma porção de outras coisas. Os velhos rejuvenescem, os mais jovens amadurecem, né? Todos os planos de vida são substanciais, né? Mais à frente um pouquinho, né, veio o nosso querido professor Denizari Coletini Rivaio. E ele vai perguntar à espiritualidade se o vazio absoluto existe em algum lugar do espaço. E a resposta da espiritualidade é que não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. É a resposta número 36, mas lá um pouco mais à frente, na pergunta 85, ele obtém como resposta que, na ordem das coisas, o mundo espiritual preexiste e sobrevive a tudo. Não é? Chico Xavier disse que o nosso mundo físico nada mais é do que um prolongamento do mundo espiritual. Aí nós já entramos no século XX. E aí nós descobrimos, há alguns anos atrás, né, graças a um presente que recebemos, um livro incrível recebido na Inglaterra. Aliás, ele não foi recebido como um livro, ele foi recebido em forma de mensagens entre o mês de setembro e outubro de 1913. Na verdade, um vigário de Oxford, um religioso, havia perdido um filho, uma filha, sim, bem precocemente. E ele ficou muitíssimo abalado com aquilo. Estamos na Inglaterra, né? Inglaterra, nós sabemos que muito tempo antes do Kardec começar a se dedicar à pesquisa dos fenômenos hoje ditos paranormais, a fenomenologia já existia ali, não é? Existem muitas informações importantes do século XIX que foram, por exemplo, pesquisadas por William Crookes, o prêmio Nobel de Química, né? O descobridor da matéria radiante, que a pedido da Rainha Vitória foi estudar a médium Florence Cook, né, através da qual se manifestava um espírito chamado Kate King. E isso tudo foi registrado, inclusive, em fotografia.
tem um livro chamado Fatos Espíritas, onde assim o resumo de cada reunião está escrito. E o nosso Wallace Leal Rodrigues, da cidade de Araraquara, ele era do Espírito Santo, mas radicou-se em Araraquara e foi um grande, talvez, dirigente da Casa Editora Clarim ali de Matão. O Wallace, ele descobriu lá na Inglaterra os clichês e conseguiu a produção do livro Kate King, que tem as fotografias obtidas por nosso William Crookes, né? Bom, e esse vigário chamado George Valley Owen, atendendo a uma orientação da sua esposa, ele começou a se colocar assim na posição de médium, né? E durante esse mês inteiro ele recebeu mensagens que eram da sua mãe. Depois, avaliando, ele conta isso no próprio livro, ele fez uma avaliação, uma análise daquilo que ele recebeu. Ele recebia 28 palavras por minuto sem rasuras. E isso deu origem a algumas cartas. E essas cartas compõem os capítulos do livro A Vida Além do Véu, que era a mãe do nosso amigo aqui, que vai ser a primeira a se apresentar, depois ela vai ser sucedida por algumas entidades mais elevadas, vão nos dar uma ideia do que esse mundo espiritual. Segundo a mãe do David Owen, o mundo espiritual é a terra aperfeiçoada. O que chamais quarta dimensão, até certo ponto, existe aqui, mas não poderia descrevê-la, diz ela claramente. Nós temos montes, rios, belas florestas e muitas casas. Tudo foi preparado pelos que nos precederam. Essas regiões são muito extensas e a ponte é mais um trecho do terreno do que uma ponte. E esta é a melhor comparação que me ocorre. Como vi apenas pequenas dessas esferas, só me refiro ao que sei, porque a gente vai aprendendo na continuidade da evolução do conhecimento espiritual e quem está assim no nível em que nós estamos não consegue subir até os andares superiores, embora quem está nos andares, vamos dizer assim, superiores, consiga descer até o nosso nível, né? Outra coisa que a nossa irmã diz, existe uma ponte. Essa ponte nós vamos ver lá na frente, quando o Chico está trazendo as informações do empresário Frederico Figner, ocultado no pseudônimo Irmão Jacó, no livro Voltei, ele vai contar para nós que essa ponte ela existe interligando as regiões sombrias com as regiões mais iluminadas, né? Ela vai trazer um monte de informações bastante interessantes. E aí nós chegamos ao Brasil. Em 1935, o médium Chico Xavier tinha pedido à sua mãe, Maria João de Deus, que morreu em 29 de setembro de 1915, né? E que apareceu para ele lá nas Bananeiras, como aquela história conta, né? Que até o filme retratou isso, o filme sobre Chico Xavier. Nós vamos ver a Dona Maria João de Deus ressurgindo em 1936, escrevendo cartas para o seu filho, como fez a mãe do Dale Owen lá, né? E ela vai começar a escrever essas cartas em 35, vai surgir uma primeira edição, uma primeira versão do livro Cartas de uma Morta, e depois em 36 isso é complementado. E aí surge isso, poucas pessoas sabem, mas ele tem que estudar a vida do Chico e a história dos livros que ele produziu, né? Então, a Dona Maria diz o seguinte, que a Terra é o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais. Está repetindo lá, desde a informação da Índia até a informação dos celtas, até a informação do nosso amigo Alighieri, até a informação do Emanuel Swedenborg, né? E do Dale Owen. É o centro, isto é, a sede de grande número de esferas que a rodeiam de maneira concêntrica. Chico Xavier disse lá no início da nossa apresentação que se pegarmos uma cebola e cortá-la ao meio e vamos olhar para ela, vamos ver um monte de camadas interpenetradas e sobrepostas. Essa é a realidade espiritual, né? Não posso precisar, diz Dona Maria, o número dessas esferas, porque elas se alongam até um limite que a minha compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Essas esferas se interpenetram com as de outros mundos mais perfeitos. Quanto mais evoluído o ser, mais elevada será sua habitação. Olha, ela repetindo, temos casas, pássaros, animais, reuniões, institutos como os das famílias terrenas, onde se agrupam os espíritos através das mais santas atividades. Ela vai dizer também da escada de luz, ela vai dizer que existem abismos tenebrosos, não é? Porque a gente tem às vezes uma ideia que tudo vai ficar colorido, mas nem sempre é assim, porque tudo dependerá
da forma como nós saímos daqui na condição mental, emocional e consciencial, né? Diz ela que são inúmeras as congregações de espíritos que se dedicam à salvaguarda dos seus ideais religiosos sobre o orbe terráqueo. Ou seja, quem é católico aqui não vai se transformar em espírita ali. Quem é protestante não vai virar protestante, porque a natureza não dá saltos. E nós não conseguimos, às vezes, avançar no desenvolvimento do nosso intelecto se nós não estamos preocupados em desenvolver a chamada fé raciocinada, né? Ela diz também que a vida no plano que ela está é o prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo, que é aquilo que Kardec obteve como resposta, né? Aí isso foi em 1935 e 36. 1943, depois de 2 anos de convivência com Chico, surge o quem? O nosso amigo André Luiz, né? E o André vai nos trazer várias informações importantes também a partir do livro Nosso Lar. Há esferas de vida em toda parte. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona de vida, né? O André Luiz vai nos trazer também informação dessas esferas, que elas são apresentadas à semelhança dos globos, né? Uns dentro dos outros, que envolvem uns aos outros de maneira englobando os menores como se fossem bolas de pequenas proporções dentro de outras mais amplas. E aí ele vai dizer que existem 7 esferas, né? A primeira comporta um umbral grosso, que é aquele núcleo interno ou abismo, que é referenciado inclusive no Apocalipse, né? Quem leu o Apocalipse deve lembrar lá que o abismo é aquela região lá no centro da Terra, onde estão confinados e concentrados os espíritos mais primitivos, né? É, mais materializados, de regiões purgatoriais mais dolorosas e de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam tão próximas, temos poucas notícias. Quem leu o livro Francisco de Assis de Miramês deve lembrar que quando Jesus aqui estava para reencarnar, 2 bilhões de espíritos foram tirados da psicosfera da Terra e eles, na região do Equador, foram confinados numa região bem para baixo mesmo, né? E é uma região, inclusive, o calor, dizem que é absurdo, porque o centro da Terra, segundo se supõe, é constituído de uma bola de níquel e cromo, né? E, na realidade, a temperatura chega à temperatura equivalente à temperatura do Sol, 5.000 graus Celsius, né? Supõe-se que seja assim. E as imagens do inferno aí, que muitos religiosos da antiguidade nas escolas pagãs, por exemplo, trouxeram-nos, provavelmente sejam visualizações daqueles que tiveram a oportunidade de mediunicamente desdobrados estarem por lá. Aí vem a segunda esfera, que abriga um umbral mais ameno, que é o núcleo externo das trevas, onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude a sua assistência, referida por André Luiz como trevas ou regiões subcrostrais. Quem ler o livro Obreiros da Vida Eterna vai ter uma ideia do que significa. A terceira esfera é a nossa morada provisória, ou seja, a crosta, que é onde nós estamos. A quarta esfera começa com a crosta, constituindo-se em zona obscura destinada ao esgotamento dos resíduos mentais. É o chamado umbral, ou purgatório, né? Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. A quinta esfera vem acima dessa, ou talvez mais desmaterializada do que ela, habitada por espíritos que têm como escopo unicamente o bem. A sexta esfera é a esfera do amor fraterno universal, a região das mais elevadas da zona espiritual da Terra, muito acima das nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida, habitada por comunidades redimidas do plano espiritual. E a sétima esfera, onde estão sendo geridas as diretrizes do planeta. Nos anos 50, morreu em 1953 um cara chamado Efigênio Vitor, que foi um grande trabalhador espírita, advogado, na cidade de Belo Horizonte. E ele foi amigo de Chico também. E depois ele retorna, através do Chico,
em dois, três conteúdos que estão naqueles livros fantásticos, que é o Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além, e ele vai nos dar algumas informações importantíssimas, né? Na primeira mensagem, intitulada Um Irmão de Regresso, ele vai saciar a nossa curiosidade também, dando-nos uma outra percepção diferente daquelas duas que nós já mostramos da Dona Maria João de Deus e do nosso irmão André Luiz. Segundo ele, temos para as nossas atividades, é o Efigênio Vitor falando, o solo etéreo, em esfera mais elevada, com as suas propriedades químicas especiais e obedecendo a leis de plasticidade e densidade características. Acima da crosta terrestre comum, temos uma cinta atmosfera que classificamos por cinta densa, com a profundidade aproximadamente de 50 quilômetros, é como de onde nós pisamos aqui para cima, 50 quilômetros, e além dela possuímos a cinta leve, com a profundidade aproximada de 950 quilômetros, somando 1.000 quilômetros acima da esfera em que vocês ou que nós presentemente respiramos. Nesse grande mundo aéreo, diz ele ainda, encontramos múltiplos exemplares de almas desencarnadas, junto de variadas espécies de criaturas subhumanas em desenvolvimento mental no rumo da humanidade. Quem estuda aí André Luiz, estuda algumas outras obras, sabe que nós, na realidade, somos o princípio inteligente humanizado, né? Questão 607A do Livro dos Espíritos, né? Nós tivemos também o irmão Jacó, que é o tal do Frederico Figner, cuja história é belíssima de vida, né? Porque ele perdeu a filha, Marta, e a viu materializado em Belém do Pará através da médium Ana Prado, para onde ele se dirigiu, porque o judaísmo de que ele era ortodoxo e seguidor não conseguiu matar a sua sede e fome de informações a respeito da filha que morreu. Sabe por quê? Por causa da gripe espanhola. Então, o irmão Jacó, quando vai dar-nos os seus depoimentos a respeito da sua reentrada no plano espiritual, porque todos nós de lá viemos, né? Ele diz assim que julgou que pudesse continuar vendo edifícios e arvoredos, porque ele está acompanhando uma equipe dirigida pelo Dr. Bezerra de Menezes na direção justamente da região espiritual para onde ele vai passar a residir, né? Ele tinha a impressão que imaginava que fosse mais ou menos como uma viagem de avião, porque ele o fez várias vezes, né? E ele pensou que podia ver o arvoredo, o oceano, mas na realidade, quanto mais ele subia, mais ele via que aqui para baixo tudo escurecia, né? A sombra de baixo se fazia assustadoramente espessa, diz ele. A esfera carnal permanece cercada de vasta condensação das energias inferiores, diariamente libertadas pela maioria das inteligências encarnadas. Ele vai dizer mais uma coisa interessante, que é justamente que ele, na verdade, tinha a ideia de que ele não estava se sentindo num processo de ascensão. A ideia de verticalidade, ou seja, subindo, ela estava longe de nós, tanto quanto a linha de esfericidade escapa à apreciação do homem que habita o globo terrestre. Que é aquilo que o hindu lá falou, né? É tudo uma questão de vibração, de densidade diminuída à medida que nós vamos adentrando os subplanos espirituais. O Aniceto, lá no livro Os Mensageiros, já tinha dado para o André Luiz uma informação importante. Diz ele que há outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Cada uma dessas divisões compreende outras, conforme asseguram os espíritos, distinguindo-se por vibrações distintas que se apuram à medida que se afastam do núcleo. No livro Evolução em Dois Mundos, mais à frente, o nosso amigo André Luiz vai nos falar sobre o espaço das nações. Ele diz assim, que no plano espiritual, imediatamente após essa realidade que nós vivemos, as sociedades humanas desencarnadas em quase 2/3 permanecem naturalmente presas de alguma sorte aos próprios interesses terrenos, egressas do mundo pessoal em que lhes tramam os elos da retaguarda, quando não se desvairam nas faixas infernais, que estão lá nos subplanos do submundo espiritual,
igualmente humanizadas ao planeta de que se originam, trabalham com ardor, não só pelo próprio adiantamento, como também auxílio aos que ficaram. E ele vai dizer que existe, na esfera seguinte à condição humana, o espaço das nações, com as suas comunidades, idiomas, experiências, inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade e discrição para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. O Abel Gomes, de quem nós falamos, ele vai falar também uma coisa muito importante num livro chamado Falando a Terra, na mensagem Notícias. Extraordinário, são 10 páginas mostrando a percepção dele. Então, nós temos Dona Maria João de Deus em 35, André Luiz em 43, e em 55, mais ou menos, o Abel, que foi um professor espírita do interior de Minas, e que, na realidade, ele desencarnou assim, bastante combalido, né? Ficou cego, ficou paralítico, não perdeu o impulso para a divulgação do Espiritismo, mesmo nessas restrições, e quando desencarnado, volta através do Chico e vai na mensagem notícia dizer, olha que interessante, há vastas colônias representativas de civilizações há muito extintas para a observação terrestre. Costumes, artes e fenômenos linguísticos podem ser estudados com admiráveis minudências nas raízes que as produziram no tempo. Se vocês quiserem ter uma ideia do que significa o que ele está dizendo, dá uma lida num livro chamado A Voz do Antigo Egito, que é uma tradução do professor Valdomiro Francisco Lorenz, lá dos anos 40, né? E, na realidade, nos anos 80, o nosso extraordinário Hermínio Miranda fez uma releitura daquele trabalho. O que é esse trabalho? Na verdade, um professor e músico, advogado lá da Inglaterra, chamado Frederick Wood, perdeu um irmão no acidente de trânsito e, na verdade, saiu a peregrinar pelas reuniões mediúnicas de Londres e de cercanias, e ele acabou encontrando algumas informações sobre o seu irmão. Mas o que vai acontecer na continuidade é que ele tem uma amiga chamada Rosemary, e ela confessa a ele que estava sentindo uns tremores no braço, e a partir daí ele a convida a participar de alguns exercícios, de onde começa a surgir o treinamento para ela, segundo informações que seriam assim apuradas depois, para que ela se tornasse a porta-voz de uma rainha do Antigo Egito. E essa rainha vai falar sobre a sua vida na 18ª dinastia lá do Egito, mostrando que isso que o cara está falando aqui é verdade. Realmente existem civilizações que ficaram lá no plano espiritual, dando sequência na sua própria evolução, né? Então a gente lembra, eu sou mais assim velhinho um pouquinho, eu lembro que na minha infância tinha um filme chamado Túnel do Tempo, onde o Doug e outro cientista lá tinham interesse em saber por que a história encaminhou-se naquela direção, e eles entravam no túnel do tempo e iam cair lá na época, no momento em que estavam acontecendo os eventos que tinham chamado a atenção deles. Porque existe a continuação daquelas civilizações, a natureza realmente não dá saltos. Olha um exemplo aqui. 1953, mais ou menos, Chico Xavier vai com Enio Santos e o Arnaldo Rocha, o marido da Meimei, a uma região lá do litoral fluminense, e ao amanhecer de um dos dias em que eles lá estavam, o Chico, às 5 horas da manhã, acorda os dois, está um frio danado, uma neblina danada, acho que eles estão em Angra dos Reis, e o Chico os convida a ir a uma mata que tinha ali nas cercanias, embrenham-se por uma picada lá, vão parar numa região onde existe uma cachoeira. Chico assenta-se sobre uma pedra e eles estão vendo lá a cachoeira no meio daquela névoa toda, mas o Chico vai dizer assim que existe uma tribo de índios ali vivendo. E eles estavam como que paralisados no tempo, né? Segundo o Emmanuel disse a ele, eles deviam estar vivendo por volta do século XV. É como se o tempo não tivesse parado para eles. Então, os subplanos espirituais, eles na realidade são organizados em função de realidades que os espíritos que daqui partem conservam. Assim como existe lá o Vale dos Suicidas, deve existir muita coisa do tipo aí
que nós estamos começando talvez a acessar, né? É só a gente pegar essa quantidade enorme de obras que tem aí, né? Tem obras fantásticas, né? Que trazem-nos muitas informações. É claro que temos que ter o filtro do bom senso para ver até que ponto não é muita fantasia, né? Mas eles falam desde o do Vale dos Suicidas, lá de 1926, publicado em 54, através da dona Ivone do Amaral Pereira, com a correção de Leon Denis, né? Nós vamos ver que existem regiões de confinamento de espíritos comprometidos pelos mesmos equívocos. A dona Ivone do Amaral Pereira tem duas obras, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Tem muitos fatos interessantes ali, mas tem um deles que ela fala lá que pelos anos, acho que 50, ela foi atender a um familiar que tinha sido cirurgiado e precisava de uma cuidadora. Como ela era, na verdade, não tinha ocupação fixa, né? Ela acabou indo para a casa desse parente para justamente cuidar lá da administração da casa do cara, que acho que era solteiro. Mas ela diz o seguinte: toda vez que ela se concentrava um pouquinho, distraía a mente, fazia uma prece, ela via naquela casa novíssima em Folha, onde morava o parente dela, uma outra realidade. Ela viu um casebre ruindo e um senhor de cor, com as pernas inchadas por alguma doença, cuidando de um canteiro de alho cercado de vários galinhas e frangos, né? E isso se repetia. Ela não podia assim, se concentrar mediunicamente ou mentalmente que ela via aquela realidade. Até que o Charles deu-lhe a informação que aquela construção que ela estava vendo ali, sobreposta à casa moderníssima, cheirando tinta, na verdade era a residência do morador daquele terreno, que morreu e quem comprou o terreno construiu uma nova edificação onde morava o seu parente, mostrando que nós construímos realidades no plano espiritual. Quem trabalha em desobsessão sabe que isso é perfeitamente compreensível, né? Então ela disse que isso era realmente uma realidade e o Charles disse que ela tinha que ajudar aquele cara ali. Então ela mais o Charles começaram a fazer trabalhos que acabaram resultando justamente no despertar espiritual desse irmão. Está acabando para a gente poder eventualmente responder alguma pergunta. E nós temos aí alguns livros interessantes que trazem uma densidade demográfica desse mundo espiritual, né? Fazendo uma distribuição dos espíritos que estão aí alocados nessa outra realidade, nesses diferentes planos das estruturas espirituais, né? Então, segundo informações, 8% está no chamado abismo, que é lá na profunda estrutura aí que nasce em torno do núcleo da Terra. 21% naquela região conhecida como trevas, que é assim parcialmente descrita pelo André Luiz lá no Obreiros da Vida Eterna, na Casa Transitória Fabiano de Cristo. Quem lê o livro deve se lembrar desses fatos fantásticos. 26% estão por aqui mesmo, porque o Abel Gomes vai falar assim, e o Chico disse, olha que interessante o que o Chico vai falar, né? No livro inesquecível, o Chico Xavier, que vai trazer-nos muitos dados importantes, publicado pelo GEM, o Chico fala assim, 80% de quem morre não vai para lugar nenhum, fica por aqui mesmo. Os 20%, talvez que estão fora dessa estatística que o Chico apresenta, fazem parte daquele grupo que se manifesta através de médiums, como os que Chico recebeu, né? Não sei quem sabe, mas Chico tem aí um acervo de mais de 50 títulos, com mais de 600 autores, com mais de 1.100 mensagens, recebidas nas noites de sexta-feira e sábado, na cidade de Uberaba, a partir dos anos 60, né? E que são fechadas nesses livros todos. E que vão nos contar que a vovó estava lá esperando na porta de saída, o papai, a tia, um familiar que estava numa boa, porque, como nós vemos lá no capítulo Fatalidade da Lei da Destruição do Livro dos Espíritos, nós partimos de lá um dia, nessa viagem chamada vida física, mas já temos mais ou menos o tempo de volta previsto, que podemos antecipar, que podemos dilatar e podemos cumprir. 38%, segundo essa estatística, estão distribuídos no chamado umbral. 7% estão nas esferas superiores e o 0,5% está
cuidando das diretrizes do planeta, que é aquela sétima esfera que nós citamos aqui, né? Existiria muitas outras informações que poderiam ser transmitidas, mas como o tempo é apenas é, permite apenas uma síntese, né? Mas isso aqui futuramente poderá ser acessado no blog que a gente tem, as revelações da revelação lá no Google, né? Que já está há quase 10 anos no ar, trazendo muitas informações importantes. Então, agora nós queríamos saber do nosso irmão Francisco se tem alguma dúvida que nós podemos, talvez, tentar responder, né? Que a gente também não tem a resposta para tudo, né? Luiz, tem sim, tá? Tem umas perguntinhas aqui. A Rosane, ela pergunta se existem grandes... Peraí que está rolando aqui. Se existem grandes diferenças de grau evolutivo numa dessas esferas, né? Numa mesma esfera, ou há um parâmetro de semelhança? Não, não. Existem graus diferenciados, né? Vamos dizer assim, uma esfera. A gente viu ali uma estatística apresentada ali pelos nossos amigos espirituais, né? Então, ali também existe um escalonamento. Existem os espíritos que estão nas faixas mais inferiores dentro de uma esfera e aqueles que estão num nível mais elevado. A gente aprende com o Chico Xavier que nosso lar, ele não está perto daqui, não. Nosso lar está no limite entre a esfera em que nós vivemos e a próxima esfera. Ele não é assim, uma colônia de espíritos evoluídos. Ele, na realidade, está lá na região do Rio, como a Alvorada Nova está aqui, mas, na verdade, dali para baixo, dentro da esfera em que ele está, existem espíritos de diferentes condições, né? Porque o que vai determinar a nossa alocação no mundo espiritual é o nosso estado consciencial, que é uma somatória do nosso emocional, né? Que invariavelmente está, às vezes, conturbado por conta das coisas que nós deixamos de fazer ou fizemos além daquilo que deveríamos, porque nós já temos um programa de trabalho a ser desenvolvido aqui na Terra, né? Nós já recebemos há mais ou menos 35 séculos a orientação de Deus, né? O amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a nós mesmos, é a síntese de Jesus. Mas quem está fazendo isso? Quem já fez isso? Mesmo esclarecido, né? Nós estamos aqui vivendo essa situação de pandemia. Você acha que é porque a coisa está desorganizada, está entregue à sua própria sorte? Não. Isso é um processo que vem do alto, como na realidade nós aprendemos lendo a Revista Espírita de 1867, onde uma epidemia também de grandes proporções mata mais de 60 mil pessoas em 2 anos, numa ilha discreta do Oceano Índico, né? Quando isso está terminando, a Claire Duplantier traz a mensagem na Sociedade Espírita de Paris. Em janeiro do ano seguinte, que é 1869, o problema lá da pandemia da ilha estaria resolvido. Não porque o homem tivesse descoberto a cura, mas porque, na realidade, os planos da espiritualidade teriam sido já alcançados. Porque, na verdade, esse processo que está aí viral, né, ele vem da nossa própria desarmonia interior. Leia lá Mensageiros, no capítulo No Campo, onde o André Luiz vai nos dar uma descrição do que é essa origem do vírus, né, que está acima das bactérias, ou abaixo, sei lá. Mais uma questão. Antecedendo esse momento de transição planetária, essa primeira esfera de espíritos primitivos, ainda existe muitos lá vivendo? Nós vimos aí a estatística, 7%, né? Eu acredito que o que está acontecendo agora, meu irmão Francisco, e aquela criatura que fez a pergunta, é que está havendo realmente um processo assim de centrifugação da humanidade que habita o planeta, né? Porque nós estamos sendo num espaço relativamente curto, a tal da ressonância Schumann, que vocês já devem ter ouvido falar, é uma realidade, o tempo está cumprindo 24 horas no relógio, mas efetivamente é como a questão são 30 graus de temperatura, uma sensação térmica, né? O tempo também está cumprindo assim 16 horas agora, segundo os cálculos da própria ciência, considerando a vibração do nosso próprio corpo e a vibração do próprio planeta, do campo eletromagnético que envolve o planeta, no fenômeno chamado ressonância Schumann, né? Então, meu amigo, todas as esferas elas estão sendo, de uma certa forma, trazidas num processo aceleradíssimo a reencarnar.
mas não começou semana passada. Leia o livro A Gênese, capítulo 18, a mensagem do Dr. Barry. O processo de transição ele começa mais ou menos um século antes da codificação. Quando é o surgimento da codificação? 1857. Ou seja, 1750 começou efetivamente o processo. Olha para a história da humanidade do lado de cá. Nós temos lá Revolução Francesa, nós temos Revolução Industrial surgindo, nós temos a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, nós temos o início do fim dos processos de escravização do homem, as lutas por causa disso. Então, nós temos, assim, um processo cada vez mais acelerado, mudanças na nossa dimensão, não é? Por quê? Porque o homem realmente virou um gênio de repente? Não. Estão sendo introduzidos na nossa realidade existencial muitos espíritos vindos de outros mundos. Leia lá na Revista Espírita a mensagem do nosso amigo que fez o primeiro mapeamento climático do planeta, Alexandre von Humboldt. Veja a mensagem dele, lá são mais de, acho que 90 perguntas, e ele vai contar que ele veio de outro planeta, passou por um processo seletivo para vir para cá, ele foi escolhido para ter as condições necessárias para fazer o que fez. O nosso amigo Alexandre von Humboldt, que é aquele cara que falou que a Amazônia seria o celeiro do mundo. Vejamos o André Luiz, leia lá o livro Sementeira de Luz. O André Luiz também foi selecionado, entre outras entidades, para vir aqui fazer o que fez. Ele não veio assim aleatoriamente, porque foi escolhido de qualquer maneira, não. Ele passou por um processo seletivo. Então, a espiritualidade está cuidando de um monte de coisa que eu nem imagina. Né? Mais uma questão aqui do Silvio Magri. Não sei se já respondeu, mas acho que ainda não. Esses espíritos que ficam vagando por aqui são socorridos? E qual o critério para serem socorridos? Eles são socorridos, é só ler a mensagem notícias lá do nosso amigo Abel Gomes, eles são socorridos desde que manifestem interesse por isso, ou desde que eles estejam no momento de ser recolocados aqui na nossa dimensão, né? Leia o livro Ação e Reação, nós vamos ver que existe um anexo à colônia nosso lar chamada Mansão da Paz, dirigida por um cara chamado Druso e um assessor chamado Silas. Depois a gente vai descobrir que eles são parentes, um é pai e outro foi filho, e nós vamos ver que a missão da Mansão da Paz é ir nas regiões sombrias da espiritualidade, atendendo a um programa traçado pelo alto, de trazer espíritos que estão perdidos aí pelos umbrais da vida, né, dos níveis superiores, ou melhor, níveis inferiores da própria Terra, porque eles têm que ser preparados para reencarnar. Chega a hora. Existe um controle, por mais absurdo que possa parecer, né, deve ser tudo informatizado, para fazer com que as coisas aconteçam. Leia o Memórias de um Suicida e veja a descrição do Camilo Castelo Branco num comboio que passa lá pelo tal do Vale dos Suicidas periodicamente, naquela região sombria, penumbrosa, nevoenta, né? E quando o barulho daquela máquina é percebido pelos caras, fica todo mundo agitado, torcendo para ser recolhido e levado para talvez um processo de preparação dentro do Hospital Maria de Nazaré, né? E o mais interessante é que o responsável pela expedição de resgate, ele menciona o nome da pessoa que tem que se aproximar e se apresentar para entrar dentro do comboio. Mas, às vezes, a pessoa não ouve ou não está por perto. Então, vem uma mensagem dos planos superiores, na mesma hora, dizendo para ir no endereço tal, daquela região lá sombria, né? Porque o cara está lá na casa e é para ir lá buscá-lo. Então, a gente vê que há, muito mais do que a gente imagina, existe um monitoramento contínuo de tudo aquilo que acontece nos diferentes planos de vida. Então, a gente também não está aqui. Questão 250, livro Consolador, Emmanuel fala assim, nesses processos assim de mortes coletivas, todos os que estão sendo atingidos são espíritos que estão resgatando suas dívidas com o passado. Questão 250, livro Consolador. E ele acrescenta, os prepostos de Jesus vão no endereço certo daquela pessoa que tem que resgatar a dívida, porque agora também não tem mais moleza, né?
Agora, ou é ou não é. Então, nós estamos realmente todos passando por um grande e rigoroso Enem espiritual. Então, quem vai ser atingido é porque realmente faz parte desse processo de, vamos dizer assim, evacuação da realidade espiritual em que nós vivemos. Né? Mais uma aqui, Luiz. O Júnior, Sebastião Rodrigues Júnior, ele tem duas perguntas, eu vou colocar numa só. Além de Alvorada Nova, quais as outras colônias espirituais temos no estado de São Paulo? E, na sua visão, o Brasil passará por transformações severas? Não, o Brasil está passando por transformações severas, né, meu irmão? Está passando. A gente imaginar, se quando Jesus veio aqui, você lê o livro Francisco de Assis, capítulo 2, Francisco de Assis do Miramês, 2 bilhões de espíritos foram tirados da psicosfera do planeta e confinados numa região conhecida como Cidadela, está descrito lá no capítulo 2 do livro Francisco de Assis. É uma construção nas regiões assim bastante precárias do plano espiritual, e tem o formato de uma cruz, com as extremidades quebradas nas pontas, né, que é a nossa suástica, né, a famosa suástica, que não é só... A suástica, na realidade, quer dizer roda da fortuna, né? Na verdade, ela está presente. Se você olhar o símbolo de várias escolas religiosas, a tal da suástica, entre os romanos, a suástica era presente, né? Então, nós vamos ver, se naquela época, para Jesus vir, e deu o que deu, né? Na hora e depois, né? Porque o que a humanidade, o que nós fizemos com o cristianismo é realmente lamentável, né? Houve uma distorção total do conhecimento espiritual trazido por Jesus. Quando Humberto de Campos tem uma palestra que está no YouTube, né? Que tem, inclusive, aliás, foi o motivo pelo qual eu apareci nessa história aqui que está sendo contada hoje, né? Na realidade, minha irmã recebeu uma palestra que eu tinha feito, uma aula que eu tinha dado do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e na realidade foi gravado, e eu mandei a cópia para minha irmã, e ela compartilhou, acho que com o Norberto aí de Americana, e o Norberto acho que passou para dirigente dessa instituição, através do qual nós estamos falando aqui agora. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir aquela palestra, vocês vão ver que é uma conexão de vários fatos que estão esparsos em várias obras mediúnicas e que mostram que o Brasil tem uma função na nova realidade que está se construindo no planeta do mundo de regeneração. Agora, como o Chico Xavier respondeu para um indivíduo conhecido no meio espírita ainda hoje, né? Quando o cara perguntou, Chico, como é que isso aqui, esse Brasil pode ser coração do mundo, pátria de evangelho, com tanta corrupção, com tanta criança prostituída? E o Chico, acho que, como eu falei lá, acho que não estava muito bem aquele dia, falou assim, olha, meu filho, o filho do dono do mundo esteve aqui, colocaram uma tanguinha nele, colocaram uma cruz nas costas dele, penduraram ele na cruz e mataram ele. O que você espera? Se ele, que era ele, era o filho de Deus principal, passou por isso, o que você quer? Uma carruagem para passear pelo mundo? Então o Brasil está passando mesmo. Está passando mesmo por um processo que quando Humberto de Campos veio lá e anunciou que era a destinação do Brasil ser o coração do mundo, pátria do evangelho, a espiritualidade deve entrar em polvorosa, principalmente dos mundos inferiores. Aí você pensa assim, mas puxa, como é que pode? Aí você pega o livro Libertação, do André Luiz, e você vai ver que existem reencarnações planejadas nos planos inferiores. A reencarnação de Hitler e de outros caras aí certamente fazem parte disso, com a conivência lá do plano superior, porque nós, na realidade, somos socorridos pelas próprias criaturas, né? Então, nós estamos passando e continuaremos passando. Agora, sair daqui sem estar de uma certa forma, muito comprometido, depende de cada um. Nós temos que colocar a nossa determinação na direção do exercício da caridade, a conexão com os planos espirituais superiores, dedicarmos-nos mais à prece, dedicarmos mais ao auxílio ao nosso próximo, sermos melhores em nossa casa, sorrirmos mais, gratos, mais gratos. Nós somos muito gratos, temos que ser gratos. Puxa, a nossa realidade em relação à grande esmagadora maioria de criaturas humanas da Terra hoje
Que a gente olha o Brasil, vê uma coisa horrorosa, mas isso não é só exclusividade nossa, o mundo inteiro está passando por processos assim, porque é um processo globalizado, é ordido pelo plano espiritual e controlado por ele. Então a gente não tem que ter dúvida, não. E a última pergunta aqui, Luiz, a Clariana gostaria de saber se você tem um canal no YouTube. Tem o canal no YouTube, tem mais de 150 palestras, é só procurar canal do Luiz Armando de Freitas Ferreira, ou então, se quer ir por um caminho mais curto, assim você já pega um carona com um monte de coisa legal, é só entrar no blog asrevelaçõesdarrevelação.com, asrevelaçõesdarrevelação.com. Ali tem programas de televisão que nós participamos, programas de rádio, tem um monte de coisa legal para quem quiser ocupar seu tempo aí recolhendo informações sempre baseadas em Kardec. A gente tem uma obsessão por Kardec. Luiz, a gente gostaria de agradecer muito você. Eu que agradeço. Eu vou fazer uma colocação aqui, que essas informações elas são bem profundas, né? Que mensagem você poderia nos deixar nesse momento que a gente está vivendo hoje, para encerrar aí a sua participação? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. A doutrina espírita tem que ser conhecida, tem que ser estudada. Como Kardec colocou lá na sua revista espírita, a divulgação é pessoa a pessoa. A gente não tem que se iludir que a gente vai conseguir grandes prodígios assim em trabalhos de massa. Então, eu, graças a Deus, sabe, meu amigo, eu tenho visto assim uma quantidade enorme de pessoas assim envolvidas com a disseminação dos pensamentos de Kardec. É aí nessa atividade que vocês iniciam, nessa nova casa, é na casa que vocês já professavam a sua fé, mas tem um monte de gente boa, um monte de gente capaz, com muito conhecimento. É a geração nova, está chegando esse Haroldo Dutra, aquele Rossano Klinsley, já fazem parte de uma outra geração de espíritos que já vieram com a cabeça, de uma certa forma, programada para fazer o que estão fazendo muito bem, né? Muito bem. Edivaldo, coitadinho, está no fim do carretel, mas a gente vê que ele está intensificando a sua atuação, principalmente hoje via virtual, né? Quanta coisa legal está aparecendo diariamente do Divaldo por aí, temos que aproveitá-lo enquanto ele ainda está aqui.